Será que existe um limite entre cultura e entretenimento? E na música, existe a exclusão cultural dos estilos? A moda como forma de discussão social. E a construção cultural em eventos que nem imaginamos? Simbora desvendar essas curiosidades. Cultura e entretenimento, conceitos que parecem distantes, mas que desde os primórdios se complementam. Pois é, Bárbara, as diversas manifestações culturais que fazem parte do lazer vão além do entretenimento e também têm como papel a formação social. Quando se fala em cultura ou entretenimento, podemos entrar em universos muito particulares. O mundo geek e o futebol, por mais que pareçam muito distantes, são produtos culturais que envolvem paixão e fazem parte da construção de identidade de um povo. E é por essas e outras que a indústria cultural já não permite que se separe a cultura e o entretenimento. Se a gente considerar da forma mais genérica, cultura como tudo que é invenção humana e natureza como tudo que é invenção de Deus, né? O futebol é cultural desde o início, né? Agora, um peso no panorama das manifestações culturais que compõem, por exemplo, a cultura brasileira, eu acho que é uma coisa que começa a partir da segunda década do século XX, mas que vai ganhar mais força a partir da década de 50, final da década de 30, década de 40, por conta da era do rádio. As duas coisas se misturam porque, na verdade, fazem parte de uma coisa só. Faz parte de uma mudança de status quo, que ao mesmo tempo não é uma mudança, é literalmente um caminho da humanidade, né? Desde que o mundo é mundo existe entretenimento, existem pessoas tentando se divertir, tentando, enfim, ter um ócio, ter um escape lúdico, e existem várias maneiras de fazer isso e não necessariamente essas maneiras quer dizer maneiras culturais de dizer isso. Cultura e entretenimento sempre se misturaram. Se já houve época em que esses universos não eram tão compreendidos, hoje já ditam tendências, seja nas roupas, no corte de cabelo, nas conversas e até mesmo nas gírias. Eu tinha mais vontade de praticar futebol, treinei numa escolinha, jogava na rua com os meus amigos, campo, quadra, do bairro, e acompanhar mais, conhecer quem é quem, e essa coisa de álbum de figurinha eu já tinha antes, então você quer ter, você quer saber quem é quem, você quer saber qual jogador joga em qual país, em qual time, que posição. Eu acho que a influência no meu dia a dia, ela é bem presente, tanto no modo como eu me visto, que a gente acaba tem a tendência de usar mais roupas de herói, olhar, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito da cultura oriental, aí ver como o pessoal lá está vestindo, qual que é a tendência. Para além do consumo, tanto o futebol quanto o universo geek atravessam as mídias e marcam presença no meio acadêmico, onde tornam-se até mesmo objetos de pesquisa. E com toda essa dedicação, essas formas de cultura passaram a ser mais familiares. Eu acho que no Brasil o futebol ele tá entranhado assim na vida da pessoa. Então o Davi Luiz na Copa de 2014 ele usa aquele termo de eu só queria dar alegria pro meu povo. Eu acho que a sociedade hoje em dia eles acabam consumindo essa cultura de forma automática mesmo, sem ir buscar, já chega para eles. Por exemplo, salas de cinema hoje em dia que exibem filmes de heróis estão sempre lotadas. Hoje em dia é comum você ver na rua pessoas usando roupas com heróis. Então eu acho que a sociedade está inserida nesse universo sem saber. O interessante é que esse tipo de cultura, que até então era algo muito de nicho, né, do jeito que a gente estava falando, né, muito de nicho, de repente eu comecei a ser consultado sobre essas coisas, né? Eu passei a literalmente ser a referência. Eu era um professor, me tornei professor, e aí quando me tornei professor, de repente eu vi que todo aquele potencial, entre aspas, que poderia ser um potencial desperdiçado, vamos dizer assim, né, cultura trash, né, virou uma cultura de referência. As gerações que foram consumidoras hoje tornaram-se produtoras, e é a partir desse desenvolvimento que universos particulares ganham a cultura popular. Ainda é algo muito de nicho, de certa forma, ainda é algo meio... Parece quase que um objeto antropológico, sabe, de estudo, né? E é interessantíssimo notar que isso está na moda, na verdade. Isso
está vindo uma wave grande, porque talvez tenha tido um esgotamento do que é clássico. São vários fatores assim que dão uma cintilância especial para o futebol e que faz com que a gente possa tratá-lo como uma espécie assim, de metáfora da vida, né? E que no caso brasileiro ainda ganhou uma conotação especial por conta da possibilidade da mobilidade social, por conta de o craque normalmente não ser oriundo das elites, sim das bases da sociedade. A dica de um filme bem cotado. O apreço é uma composição que fez ou faz história. A indicação de um prato típico de uma região. E até o jeitinho de falar tão peculiar nos mineiros. Refletir cultura é cruzar um portal de possibilidades que movimentam, encantam e desenham a sociedade. E muitas vezes é um desafio promover o encontro de tanta diversidade, mas há profissionais que tiram isso de letra. E uma delas participa do nosso bate-papo de hoje. A nossa conversa é com a Débora Campos, articuladora cultural. Seja bem-vinda, Débora. Bem-vinda, Débora. Obrigada pelo convite. Então, articuladora cultural. Esse profissional, ele é responsável por lançar uma lupa sobre diferentes tipos de cultura? Podemos dizer assim? Na verdade, um articulador cultural e um produtor, ele tem a função de fazer com que o sonho dos artistas e com a criação deles chegue até o público. Então, na verdade, a nossa função é de colocar à disposição e acesso das pessoas à cultura que os artistas criam. Então, o nosso trabalho é de juntar pessoas e fazer com que elas entreguem isso da melhor maneira possível. Ah, bacana. E a gente sabe, né, Carol, que a cultura no Brasil, sobretudo, não tem um lugar de destaque. Você acredita, Débora, que essa é uma realidade que vem mudando? Vem sim. A cultura, ela, ao longo dos processos de construção do país, acho que a gente tem muito mais acesso hoje do que antigamente, do que alguns anos atrás. Apesar de ter uma dificuldade enorme ainda da gente conseguir viabilizar meios financeiros de levar isso para as pessoas. Mas melhorou sim. Hoje em dia, em Belo Horizonte, por exemplo, se você quiser ir para a rua, você tem atividades todos os dias. E antigamente era no final de semana, você tinha um teatro, um show, um festival. Hoje você tem ações o tempo inteiro acontecendo. E no que diz respeito a diferentes tipos de manifestação artística, cinema, teatro, você acha que as pessoas elas têm recebido as manifestações de forma diferente? As expectativas delas são diferentes? São. Uma maneira da gente mostrar essa crescente é o carnaval, né? Que começou uma construção pequenininha que as pessoas foram recebendo e foram acessando isso de uma maneira diferente que virou o que está sendo agora. Uma construção longa, né? Tem 8 anos aí que o pessoal está construindo carnaval em BH. Então, tem chegado de maneira diferente para as pessoas, sim. Cada um acessa de uma forma, né? Ah, legal. E a globalização, Débora, essa criação de inúmeras redes sociais, de mídias digitais, ela pode provocar perda da cultura local ou ela amplia essa perspectiva de produção? Nossa, eu tenho 2 opiniões sobre. Eu acho que os artistas e a cultura, eles precisam de usar as mídias e as redes sociais, porque senão não chega em ninguém. E, ao mesmo tempo, fica uma coisa mais fria. Então, eu adoro quando eu ganho um CD de alguém de uma banda que foi lá e concretizou o seu trabalho. A gente quase não vê mais, né? Agora tudo é Spotify. Spotify, online. E aí você recebe. Músicas. E aí você recebe tantas informações, é tanta música, que talvez você não crie um vínculo com aquilo que está sendo feito. Então, eu sou um pouco antiga e um pouco atual. E sobre as políticas públicas, você acha que falta incentivo ainda por parte delas? A gente melhorou bastante a forma de trabalhar com incentivos do Estado, do governo e do município, né? Hoje a gente tem as leis de incentivo que facilitam e acessam a vários projetos que podem ser executados através disso. Mas ainda é uma dificuldade muito grande fazer com que as empresas entendam
essa forma de incentivo, né? Que deixa de pagar o imposto para contribuir com a cultura. Não é todo mundo que ainda absorveu. Débora, a gente está encaminhando para o final da entrevista, mas a gente quer fazer uma última pergunta. A gente quer saber um pouco desse mercado cultural. Se ele tenta suprir a deficiência dos públicos ou ele ainda está preso a essa lógica do rentável? Então, eu acho que são 3 frentes, que é o artista querendo entregar a arte dele para o público, o artista precisando de dinheiro para poder sobreviver, porque se ele vive fazendo arte, ele precisa se rentabilizar disso. E a necessidade do público, o que o público quer consumir. Então, casa muito. Precisa ser um conjunto das 3 coisas, porque não dá para viver de arte sem ter um ganha-pão, né? É igual quando o povo brinca, mas você é músico, mas você trabalha com o quê? Sim, então, assim, tem essa valorização, né? Essa valorização, ela tá melhorando, mas ainda é difícil. E você acha que, exatamente por essa questão de variar o que o mercado quer e, às vezes, o que o artista gostaria de estar ali expressando, ele tem que se encaixar em alguns padrões que não são dele? Tem, certamente ele vai ter que fazer algum tipo de trabalho dentro do que ele gostaria de apresentar, que talvez não vá com as coisas que ele acredita. Alguns, né? A grande maioria fica ali fiel na sua crença. Obrigada, viu, Débora? Obrigada a Muito vocês. obrigada, Débora. Sucesso no trabalho. Obrigada, até. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta no embalo de vários ritmos musicais. Numa terra de miscigenados, o ritmo que embala os passos não poderia ser único, né, Carol? É isso mesmo, tem samba, tem funk, tem rap, enfim, não faltam estilos para uma população rica na diversidade. Mas é fato que, se tratando de música, o mercado nem sempre abraça a diferença. Ah, meu lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer. Bom, o samba, a sua raiz é muito popular, né, cara? Então, naturalmente, ele foge desse tipo de pressão, né, da indústria fonográfica, cara. É uma coisa que aqui em BH, por exemplo, você vai em qualquer esquina, você vai ver um samba, principalmente na periferia, cara, o samba tá bem vivo, bem forte em Belo Horizonte. Na flor da idade, os integrantes do grupo Bora de Samba procuram resgatar o samba raiz. E no repertório não pode faltar nomes como Cartola, Arlindo Cruz e o popular Zeca Pagodinho. Os encontros à banda geralmente acontecem no bairro Santa Teresa, berço da diversidade musical na capital mineira. E os bares, é claro, são o palco que ajuda a popularizar esta arte, principalmente entre a galera mais jovem. E a gente tem sim entrado dentro do mercado mais jovem, mercado popular jovem, tem abraçado também a causa do Bora de Samba, o samba raiz que a gente faz na cultura de Belo Horizonte aí, dentro do samba. É com esse vigor que o samba acompanha as mudanças no mercado fonográfico. Uma repaginada aqui, outra ali, e o ritmo segue o embalo dos tempos atuais. Hoje em dia, a indústria fonográfica também, eu acredito que ela vem mudando bastante por causa das redes sociais, né, cara? Qualquer grupo hoje consegue fazer o seu próprio trabalho, a sua própria divulgação. Do samba ao rap, 2 estilos que surgiram nas periferias e conquistaram o território nacional. Um dos 4 pilares do hip-hop, o rap promove a crítica política e social, na mistura de letras e melodia. Uma forma de jogar o holofote na realidade que muitos preferem ignorar. O rap ele surgiu como uma alternativa a uma mazela social, a falta, a ausência do poder público, e aí lá em Nova York, de prover cultura para pessoas que até então estavam marginalizadas. Assim. E quando a música foge da lógica de mercado para cumprir o papel social, é fato que nem todos entendem o recado. E aí, logicamente, que nem todo mundo ouve rap, porque é uma cultura também não tão pop, né? Tipo, pelo menos o rap de um tempo atrás, ele não era tão pop, ele tinha um discurso muito mais duro, um discurso muito mais cheio, e isso às vezes não agrada tanto
ao popular, né? Tipo, visto as outras culturas populares. Mal compreendido também é o funk, que ao ganhar popularidade com letras de apelo sexual, criou um estereótipo musical. A roupagem do mercado acabou por camuflar o funk raiz, que também embala críticas políticas e sociais. Mas seja qual for a proposta, esse estilo diz muito da manifestação cultural popular. Eu acho que a arte, ela fala do momento, assim, entendeu? Dialoga com o momento que a gente está vivendo, dialoga com a cultura. Ela fala sobre a periferia, mas cada época de uma forma, entendeu? Acho que o funk não perdeu sua cultura, simplesmente o tempo está passando e o funk anda junto com o tempo, né? Como outro movimento. Um estudo do Data Popular revela que o funk agrega 10 milhões de brasileiros com mais de 16 anos. A maioria deles das classes C e D. 77% desse público escutam esse estilo musical todos os dias e 50% vão a um baile funk pelo menos uma vez por mês. A cultura pop ajuda, né, o funk chegar realmente em mais lugares. E hoje o funk, com certeza, por conta de alguns artistas expoentes aqui brasileiros como a Anitta, né, como Pablo Vittar, como entre outros artistas, a música brasileira saiu do Brasil, né, está sendo exportada por aí e está trazendo consigo algumas influências. Por exemplo, alguns artistas do funk hoje estão colocando o hip hop dentro do funk, estão colocando o reggaeton misturado com o funk. Isso é ser pop. Meu coração, jogo até a chave do meu Azira, pra essa moça linda, meu coração. A moda faz parte da cultura de um povo. Assim como a cultura se revela por meio da moda. O profissional desse ramo precisa saber mais que cortes e desenhos. É preciso mergulhar nos contextos sociais e até históricos. Mas também estar atento ao presente e ao futuro no desafio de renovar sempre. Meu nome é Guilherme Pires, tenho 24 anos, sou formado em design de moda pela UFMG e criador da marca Trópica. Meu interesse de trabalhar com a moda surgiu a partir de uma oportunidade que surgiu na escola, de fazer um curso técnico em vestuário pelo Modatec, que é uma escola daqui. E durante esse 1 ano e meio eu acabei descobrindo um mercado. Acho que a minha contribuição para a sociedade hoje é o repensar da cadeia de moda que existe hoje. Assim. Muitos têm se falado sobre o impacto que a moda vem gerando nos últimos anos. E isso é uma coisa que tem entrado bastante mais do que em voga ou em moda, assim, falar de sustentabilidade na moda, mas não só da questão ambiental, assim, acho que da questão social também. Algumas culturas são reconhecidas através do próprio vestuário, assim, e a moda olha muito também para a cultura, assim, em contraparte, né? Muitas vezes ela pesquisa por anos ou algumas tendências, e as tendências acabam surgindo a partir de culturas de grande, né, massa ou pequenas culturas que começam a existir em determinados tempos, para poder fazer a criação não só das roupas, né, dos sonhos, assim, que a moda vende. E isso englobando não só a parte de produto, mas também de imagem, de comunicação. Eu acho que hoje as pessoas elas conseguem sim enxergar a moda como uma forma de cultura, principalmente pelo fato dela ter sido difundida, assim. É uma coisa que foi positiva dessas grandes marcas de espalhar essas tendências de moda, mas também olhar para nossa própria cultura e enxergar que a moda também está presente nela de alguma forma. Eu acho que uma das expressões que as pessoas mais conseguem enxergar moda como cultura é o carnaval. Eu acredito que hoje a moda ela tem esse papel fundamental de educar e conscientizar as pessoas, principalmente pelo posicionamento que algumas marcas, algumas novas marcas e algumas marcas antigas que têm repensado a existência delas no mundo. A contribuição da moda para a construção da personalidade de uma pessoa é meio que super importante, assim, porque muitas vezes a primeira impressão que a gente passa é através
do vestuário, né? Isso é uma coisa boa e às vezes muito ruim também, dependendo do outro, né? Do pensamento do outro. Eu acredito que hoje a moda consegue dialogar com a sociedade, apesar de ainda ditar alguns padrões. Acho que por todo esse empoderamento com relação às minorias, as pessoas vestirem o que querem, a hora que querem, como elas querem, e isso tem sido de uma força muito grande para quebrar essa ditadura que existia antes. As ruas como galerias. A democratização da arte tem quebrado a rotina. Tem colocado belas obras onde havia só concreto. Para concretizar um novo olhar sobre a própria cidade. Numa outra lógica, eles poderiam até assustar quem precisa cruzar as ruas. Afinal, não é sempre que nos deparamos com uma manada dessas por aí, mas a verdade é que não dá para resistir, não é mesmo? Chegam a ter o tamanho de um bebê elefante e com a leveza da arte ficam ainda mais inofensivos. Cada um traz um colorido diferente, que encanta os olhos e alerta a mente. Toda arte tem a sua proposta, e a desta exposição é puxar o gatilho da consciência para a preservação das espécies de elefantes, que estão em perigo de extinção pela caça ao marfim. Pode isso. Há quem nem preste atenção tanto nas obras quanto na real situação desses animais interessantes. Há quem não dispensa uma selfie ou só pela arte ou também pela proposta instigante. Fato é que uma manada colorida tem um lugar diferente. E quer lugar melhor que o da rua, onde tudo acontece? Pode acontecer de alguém seguir o caminho sem nem perceber um bebê elefante, mas pode acontecer de, no clique de uma foto, outro clique despertar para o grito de socorro desses pequenos gigantes. A Parada dos Elefantes tem percorrido as principais cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, são pouco mais de 40 esculturas espalhadas pela capital, e as estampas carregam o dom de diferentes artistas, sejam veteranos ou iniciantes. Cada obra é única, e aqueles que nascem na mata também, ok? Ao final da exposição, as peças são leiloadas e o dinheiro, parte dele vai para a preservação dos verdadeiros elefantes. E ao admirar esta arte, é bom lembrar que esculturas podem ser multiplicadas por mentes inteligentes. Já espécies em extinção exigem um pouco mais. Hashtag fica a dica para quem quer seguir em frente. O nosso tour pela arte chega no ponto de parada. Mas se quiser rever este programa, é só visitar o nosso canal no YouTube da PUC TV Minas. Na semana que vem, estaremos de volta. Até lá!